Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a esse nosso segundo encontro preparatório de nossa palestra sobre planejamento patrimonial da família, que vai acontecer daqui a alguns dias, dia 25 de setembro, às 7h30 da noite. Ok? Anote aí. Porque as pessoas já estão se inscrevendo, as pessoas já estão ingressando no grupo de WhatsApp exclusivo, não é para bate-papo, é para que eu possa enviar informações e materiais alusivos a esta palestra. E essa palestra do dia 25, ela não será uma palestra em que será dado aula sobre direito tributário, não, não. Eu quero apenas entregar a você os conceitos, noções, informações sobre a educação patrimonial da família. Algo que não é ensinado nas escolas, que não é ensinado nas faculdades, infelizmente. Ok? Mas a boa notícia é que você vai aprender, você vai entender como funciona o sistema de planejamento patrimonial da família, principalmente neste momento que estamos vivendo, para evitar que você e sua família sejam surpreendidos pela carga tributária que está chegando aí, certo? Porque tem muitas coisas que você não sabe ainda, ok? Nosso objetivo é te mostrar os mecanismos que formam esse sistema que vão proteger os teus bens, que vão garantir o futuro dos seus filhos e que vão gerar receitas. É isso mesmo, gerar receitas para você. O sistema faz tudo isso aí. Bom, para começar, vou pedir que você coloque aí a cidade que você está falando, se aqui em Londrina, coloque o seu bairro, se no Paraná, se no Brasil, coloque aí, por favor, tá? Enquanto vocês vão respondendo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Walter de Oliveira, sou advogado, meu escritório está em Londrina, Paraná. Eu fui, durante 38 anos, juiz, magistrado, atuei como juiz de direito, inclusive da vara de família e execuções, e também como desembargador. E hoje sou advogado especialista em planejamento patrimonial da família, que juntamente com 4.000 colegas advogados no país, nós prestamos esse serviço à comunidade brasileira, ok? Muito bem. Para iniciar nosso tema, eu quero te falar sobre os impactos que esta reforma tributária que está prestes a entrar em vigor, trará à sua vida, certo? Agora, uma coisa bem clara: o impacto virá forte contra quem tem bens imóveis, ok? Virá forte. E também outros bens, e também, inclusive, investimentos, certo? Para que você tenha uma visão clara do que eu estou falando e possa colocar na sua mente coisas que vão te abrindo mais a mente para que possa compreender tudo aquilo que falarei nessa nossa conversa, eu vou colocar aqui uma entrevista de uma pessoa que você conhece muito bem, certo? Nós vamos então colocar essa entrevista dessa pessoa. Vamos lá. Eu acho assim, o imposto sobre herança no Brasil ridiculamente baixo. Eu não estou falando de herança do cara ter dois apartamentos e deixar um para cada filho. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de fortunas de 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Pô, sabe qual que é o mérito do filho do cara herdar 1 bilhão de reais de patrimônio? No mundo inteiro, no mundo mais rico que nós, o imposto sobre herança aumentou. Bem, você ouviu o que ele disse? Nós não vamos agora tecer comentários a respeito do conteúdo da entrevista dele. Nós vamos falar quando essa entrevista foi dada, em que situação. É, o ministro Haddad era candidato, época de eleição. Então, quando no período de eleição, você tem que estar atento aos discursos, porque ele vem misturado com um projeto e vem misturado também com uma plataforma. Ou seja, o que que é? É um discurso para ganhar voto, certo? Para ganhar voto. Dito isto, no Brasil, quando você diz que vai taxar o rico, é algo que chama atenção, é maravilhoso. Isso dá voto, dá voto. Ah, vou aumentar o imposto dos ricos, diminuir dos pobres, dá voto isso aí. E por quê? Porque nós
no Brasil aprendemos, a nossa educação foi a seguinte: você olha o rico de forma diferente, você olha o rico desconfiado. Como que ele conseguiu aqueles bens dele? Será que ele enganou alguém? Como que ele fez? Certo? Então, se cria uma dicotomia, entendeu? Coloca-se o pobre contra o rico. Isso não é bom. Isso é ruim, certo? Isso é ruim. Muito bem. É, agora, vamos dar um pulo no tempo. Vamos ouvir uma outra entrevista também do ministro Fernando Haddad, numa outra ocasião, certo? Então, peço que vocês tenham um pouco de paciência aí, aguardem. Sobre Vamos lá, vamos lá. grandes heranças no Brasil, é dos mais baixos do mundo. Estou falando de grandes heranças. Estou falando de cara que tem 2 apartamentos, vai deixar um para cada filho. Estou falando de grandes heranças. Então, tem patrimônios aí de centenas de milhões de dólares, bilhões de dólares. O imposto é muito baixo no Brasil. O imposto sobre propriedades, grandes propriedades, é muito baixo no Brasil. Muito baixo. Por isso que o pobre paga mais imposto do que o rico, proporcionalmente. Então, se você pegar o sistema tributário dos países europeus, dos Estados Unidos, você vai ver que não é assim. Perceberam qual o discurso dele? Bom, nós vamos falar mais adiante sobre o conteúdo também desse discurso dele. Vamos falar agora sobre a reforma tributária. Como vocês sabem, ela vai entrar em vigor agora o ano que vem, certo? E ela mexe fortemente com o atual sistema de impostos no Brasil. Ela já está caminhando já para aprovação da regulamentação. Me acompanhe agora. Eu vou fazer algumas perguntas para você que você pode não entender a princípio, mas elas estão ligadas. Vai por mim, acredite em mim, elas estão ligadas. Então é importante que você responda no chat. Você que está me olhando agora, responda no chat, para que você possa compreender aquilo que eu estou te passando aqui, você vai colocando na sua cabeça e vai compreender e vai tomar a decisão correta no final. Então é importante que você participe desse chat, tá? Muito bem. Você já ouviu a expressão dono é quem registra? Diga aí, você já ouviu dono é quem registra, sim ou não? Responda aí, certo? Ao final vou explicar, certo? A segunda pergunta agora eu quero te fazer. A segunda pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você sabe ou você conhece ou já ouviu falar que uma pessoa que está com o nome sujo depois de 5 anos caduca? A pessoa tem o nome sujo, protegido, depois de 5 anos tudo acaba, caduca? Sabia? Responda aí no chat. A sua cabeça também, certo? Vamos à terceira pergunta. Vamos lá. É, se o empregado trabalhar mais que 8 horas por dia, o patrão é obrigado a pagar hora extra? Se o empregado trabalhar mais que 8 horas por dia, o patrão é obrigado a pagar hora extra? Responda aí, certo? Mais outra pergunta. Você já conhece a informação de que se alguém praticar um crime em legítima defesa, ele não pode ser condenado? A pessoa pratica um crime em legítima defesa própria, ele não pode ser condenado? Já ouviu isso já? Certo? E a última, você conhece a regra de que o réu, ao ser interrogado, ele não é obrigado a falar nada? Ele tem direito de ficar calado, porque ele não pode produzir prova contra ele? Diga, conhece ou não conhece? Muito bem, veja que interessante. Todo esse conteúdo de pergunta, ele é do direito, da vida dos advogados, dos juízes, dos promotores, dos operadores de direito, todo mundo sabe isso aí, certo?
Mas as respostas que você deu demonstram que você também tem conhecimento dessas regras de direito, certo? Então, é, o advogado tem a obrigação de saber que você tem o conhecimento dessas regras de direito que são aplicadas no dia a dia, certo? Isso é muito bom, muito bom. Bom, vamos adiante. Eu fiz meu curso de Direito na UEL, Universidade Estadual de Londrina. E quando concluí o meu terceiro período, eu já me sentia apto e capacitado para aprender sobre direito tributário. Mas o que aconteceu? Foi ensinado? Não. O curso de Direito tem 10 períodos. Direito tributário foi ensinado lá pelo oitavo, nono, 10º período, nem me lembro. Só que nos últimos 2 anos da faculdade, você está envolvido no estágio supervisionado, você tem que fazer estágio. Você faz estágio no horário e vai para a faculdade no outro horário. No outro horário você trabalha, então sua vida está de ponta cabeça. E quando você vai concluindo o curso de Direito, você começa a focar, então, agora no exame da OAB, para passar e para obter a sua carteira, para trabalhar, para produzir, certo? Então, o que que eu estou tentando lhe falar com respeito a isso, certo? A todos esses comentários, as perguntas que você respondeu. Eu quero dizer o seguinte: chega-se à conclusão que a maioria dos brasileiros tem um certo conhecimento sobre direito, mas quando chega em direito tributário, ninguém sabe nada. O brasileiro não sabe nada de direito tributário. E sabe que, porque não faz parte do cotidiano dele. E sabe o que que é pior? A maioria dos advogados também não conhece direito tributário, não tem domínio sobre direito tributário. E agora eu vou aqui em defesa da minha classe. Por quê? Porque o direito tributário é ensinado a toque de caixa lá no final do período, que a sua cabeça está em outro lugar. Outro lugar não, tem que estar lá, mas você está preocupado com o exame da OAB e está preocupado com o estágio, para poder se graduar. A realidade é que a maioria dos advogados não domina essa matéria, certo? Não domina. Isso é ruim, isso é péssimo. E por que fiz esse paralelo? Veja bem o momento que nós estamos vivendo, momento agora político e momento econômico, certo? O Estado precisa, de certa forma, sim, dar ao brasileiro, é obrigação do Estado, oferecer ao brasileiro a melhor educação, saúde, esporte, segurança pública, tudo isso aí. E onde o Estado arruma dinheiro? Nós somos os brasileiros e nós pagamos imposto, certo? Em resumo, o Estado, na hora que precisa, vem, mete a mão no seu bolso e nós, por desconhecermos a regra, não fazemos nada. E não pode ficar assim, não pode ser assim. Por isso que a minha missão aqui hoje é entregar para você um pouco de conhecimento. Quero entregar um pouco de conhecimento, certo? Não aula sobre direito tributário, não, não, não. Isso é bastante demais. Entregar alguns poucos de conceitos de civilidade que todo brasileiro deveria conhecer, todo. São conceitos que, para alguém que tem propriedade, é obrigação conhecer. Se você tem propriedade, é obrigação você conhecer esses conceitos. E por que é minha obrigação? Porque os seus bens estão em risco. O seu próprio patrimônio está em altíssimo risco. Vou te explicar uma coisa. Vou remeter mentalmente agora às declarações lá do ministro Fernando Haddad, certo? Que nós mencionamos ali. Muito bem. Ele falou sobre os Estados Unidos e os países da Europa, que lá o imposto sobre herança é muito caro, certo? E é muito caro mesmo, é caro mesmo. Mas para melhor explicar essa situação do porquê é caro, eu vou aqui abrir novamente a tela com você para um segundo aí, um segundo. Tenha paciência, nós estamos ao vivo.
Tá vendo aí? Tá vendo. Muito bem. Essa aí é a curva de Laffer. Laffer é o sobrenome de um grande economista norte-americano, foi professor até de Harvard. Para poder explicar melhor, você vai ver aí, eu vou explicando. O eixo aqui, que sobe aqui na vertical, é a arrecadação. E a linha aqui na horizontal é a taxa do imposto. Você vê que tem uma linha no meio e tem imposto 25%, 50%, e aqui à esquerda são valores, valores. Muito bem. Ele ensinou o professor Arthur Laffer ao mundo, disse o seguinte: não adianta, certo? O governo aumentar e querer aumentar os impostos. Só aumentar os impostos. Aumentar. Olha aqui, ó. 25, 55, aumentar. Porque no início você aumenta e arrecada. Mas, entretanto, num dado momento, você aumenta e o imposto arrecada menos. Porque atingiu o limite de aumento do percentual comparando-se com o limite da pagamento da arrecadação. O que que significa? Significa que você pega aqui do zero, aqui a linha está subindo, vai até lá em cima, quando chega a 55, ela começa a cair. Então, é, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, tal, tal, até 55, aqui nesse exemplo aqui, utópico, que isso é uma utopia, o povo consegue pagar, o contribuinte consegue pagar imposto. Mas de 55 para cima ele não consegue pagar. Então começa a cair. Então, qual foi o ensinamento, depois de expor essa linha aí de Laffer, qual foi o ensinamento do professor? Foi o seguinte: se eu, Estado, município ou governo, cobro abaixo da linha, ou seja, eu cobro imposto abaixo da linha dos 55% ali, começa a baixar, certo? O que vai acontecer é o seguinte: eu vou criar políticas de incentivo fiscal e atrair pessoas para o meu município, para o meu estado, para o meu país, certo? É isso que acontece, então, quando o governo ele aplica o imposto, ele baixa o imposto, quanto ele baixa mais imposto, ele vai ter mais e mais contribuintes, entendeu? Olha, você ouviu falar da Suíça, certo? Da Suíça. A Suíça é um paraíso fiscal, certo? A Suíça é um paraíso fiscal. Panamá também é um paraíso fiscal. O que é um paraíso fiscal? É quando os países decidem cobrar abaixo do limite estabelecido entre o percentual do imposto e o percentual da arrecadação. Você tem. Vou te dar um exemplo aqui, certo? Você vai entender bem. O Brasil vai lutar para chegar no limite máximo, pode ficar tranquilo, viu? Já começou, já. Já começou o aumento do imposto. E aí, aumenta o percentual de pagamento. Tem que, olha, tem lugar que a alíquota é tão alta, que as pessoas evitam de pagar. Elas evitam de pagar. Vou dar um exemplo aqui no Brasil de imposto de renda, certo? No Brasil, você vende um imóvel e tem que pagar 15%, que chama imposto de renda sobre o lucro de capital, ou seja, a diferença do que você pagou com a diferença do que você vendeu. Você pagou X e vendeu por Y, você vai pagar a diferença, 15%, tá? Todo mundo que tem imóvel sabe disso aí, certo? Muito bem. Então, vamos imaginar, então, que o governo suba esse imposto de lucro de capital para 55%. O que vai acontecer? Ninguém vai querer mais vender seu imóvel. Por quê? Eu vou vender meu imóvel, mais da metade deixar para o governo. Eu paguei 50, vou vender por 100 e vou pagar 55 para ele. Ninguém vai vender o imóvel, certo? Então, isso é um tipo de caminho, parece bem estranho, mas é uma política de Estado. Por exemplo, eu vou deixar esse imposto alto porque eu não quero que ninguém venda seu imóvel. E ninguém vai vender.
Então, a política de Estado que alcançou resultado, certo? E se o Estado fizer o inverso? Por exemplo, como seria? O governo quer fomentar o mercado imobiliário, mas não através da construção civil, não. Ele quer, sim, colocar dinheiro para girar a economia, certo? Através da circulação de bens imóveis, de vendas e compras de bens. Aí o que que ele faz? Olha, se você vender o seu imóvel, vou te cobrar apenas o imposto de ganho de capital, a alíquota de 2%. Aí, então, as pessoas vão querer vender os imóveis, porque antes pagava 15, agora vai pagar 2, são 13% de lucro já. Então, passa a vender mais imóveis, e mais imóveis, e mais circulação de dinheiro, entenderam? Então, o tributo hoje, ele pode te levar a fazer alguma coisa, ou ele pode te levar a não fazer esta coisa, entendeu? Compreendeu essa situação? Certo? O tributo é utilizado para fazer com que as pessoas façam ou deixem de fazer alguma coisa, em resumo, certo? Vou te dar o exemplo dos Estados Unidos, tá? Estados Unidos, como o Brasil, tem também o imposto sobre a herança. E como disse o ministro Haddad, lá é muito caro. O imposto sobre a herança é 40%. É muito caro. E essa alíquota é tão alta, que ninguém paga esse imposto. Aí você fala assim, como que é? Ninguém paga o imposto? As pessoas não morrem lá? Morrem também, morrem também. Da mesma forma que o Brasil, morrem também. Mas por que então que eles não pagam imposto? É porque o governo fixou esta altíssima alíquota, sabe por quê? Sobre herança, com um objetivo, de evitar que as pessoas coloquem bens em nome próprio, em seu nome. Essa é a política de Estado. Parece uma loucura, não parece? Mas é verdade. Olha, porque quem morre é o ser humano, certo? Mas a instituição criada pelo ser humano, ela não morre. Por isso que é uma instituição da família, proteção patrimonial da família. Opa, espera aí. Instituição da família, sim, instituição da família. A família morre, a instituição não morre, é para sempre. Então, o governo, ele cria sistemas para as duas coisas, o governo americano. Garantir a existência de uma instituição da família, como? Colocando o imposto sobre herança nas alturas, para que ninguém coloque, para que ninguém tire dessa instituição, certo? E coloque em nome próprio. Entendeu? Vamos dar agora, vamos cruzar o Atlântico, vamos lá para a Inglaterra. Na Inglaterra, o imposto também é de 40%, certo? As mesmas regras também lá. O mesmo objetivo também. Só que tem um detalhe. Lá na Inglaterra, a família real, ela não pode colocar imóveis em nome da instituição. Por quê? Porque a própria monarquia é uma instituição. A rainha foi uma instituição. O rei Charles hoje é uma instituição. E o que acontece então? Eles não podem escolher colocar seus nomes numa instituição. Não podem. Então, quando a rainha faleceu, o que aconteceu? E colocou os imóveis em nome, por herança em nome de Charles, o Estado anistiou o rei Charles do pagamento do imposto sobre herança, certo? Anistiou. Por quê? Porque ele não pode escolher colocar no nome de uma instituição. Os reis não têm essa escolha. Agora, já a população da Inglaterra tem. Eles têm essa escolha. Eles criaram a instituição, certo? E são donos da instituição, que não morrem. Está acompanhando aí? Está comigo ou está perdido? Olha, os países desenvolvidos não cobram, ou melhor, não se importa com o imposto sobre herança. Está lá nas alturas.
porque eles querem que as pessoas tenham instituições familiares. Por isso que não cobra. Portugal, por exemplo, Portugal não cobra até a segunda geração. O pai compra o imóvel, se ele morre, o filho assume e não paga o imposto, certo? Se o filho morrer antes do neto, o neto assume a herança do avô e também não paga imposto, certo? Então, por isso que esse imposto sobre herança nos países desenvolvidos é alto, é alto. Não, não é a vontade lá dos países ali arrecadarem, não. Eles querem, é uma forma de política de Estado, eles querem que as pessoas coloquem os nomes em instituições, certo? E por que esses países querem que as pessoas coloquem o nome em instituição, não no CPF? Para que você possa entender, vamos dar exemplo aqui de um celular comum, um celular, certo? Vamos supor que o celular custe R$ 5.000, certo? Você entrega uma pessoa, ele vai utilizar todo dia. Diga, olha, você Paulo, você passar, o cara está com o celular. Está dirigindo, infelizmente. Mas ele utiliza aquele celular para benefício próprio, para sim, para seu deleite, para conversar com os amigos, para mandar mensagem, para ver vídeo, tudo. Ele utiliza, certo? Agora, entretanto, se esse mesmo celular for colocado numa empresa, entregue lá aos funcionários, o que vai acontecer? Ele vai ligar para o comprador, vai vender tudo, ou seja, o mesmo instrumento, em duas situações, um não tem resultado e outro gera receita para a economia, certo? Você entendeu? O porquê, então, os países desenvolvidos têm a intenção de que todos coloquem os bens imóveis em nome de instituição, não em nome próprio, certo? Então, acontece que aqui no Brasil, o Estado brasileiro não tem você não tem essa opção. O Brasil quer arrecadar na herança. O governo quer meter a mão no bolso dos seus filhos e tirar pedaços do patrimônio. Não é mesma lógica, tanto que disse o ministro, não, mas os países tal, aumentou a cara, sim, mas a formação de patrimônio deles nos países desenvolvidos é diferente da nossa. Nós aprendemos com Portugal. Como com Portugal? Capitanias hereditárias, passa de pai para filho, CPF. A diferença é esta. Lá ninguém tem imóveis em seu nome, certo? E o Estado aqui quer arrecadar, quanto mais melhor. Aí então nós voltamos novamente para a reforma tributária. Vou falar um pouco de imposto. Você não precisa decorar nada, certo? É bom só pegar a essência, combinado? Então aqui eu vou novamente colocar à sua disposição uma tela, um momento só. Estou tendo uma certa dificuldade aqui, mas vamos lá, mais um momentinho. Mais um momento. Agora vamos. Não, não é esta, não. É essa sim. Entrou? Não entrou. Vamos dar aqui o stop, vamos retornar. Olha, é ao vivo e a cores, né?
Agora, vamos ver. Ah, entrou agora. Muito bem. Ah, ao vivo e a cores não é fácil, não, viu? Essa tela nós já vimos já, certo? Nós não vamos falar sobre isso agora. Nós vamos falar sobre impostos. Muito bem. Atualmente, no Brasil, há esses impostos aí, certo? O imposto de que estão na atualidade vigentes, correto? Deixa eu pegar aqui meu rascunho aqui, para que possa acompanhar vocês, certo? Muito bem. A União, ela tem o IPI, Imposto de Produto Interno, ela tem o II, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, IE, IOF, Imposto de Operações Financeiras e Imposto de Renda. Além disso, tem as contribuições, os programas CSLL, PIS e COFINS. Os estados têm IPVA, que é do carro, e TCMD, aqui que nós vamos falar sobre isso aqui. TCMD é o imposto transmissão de causa-mortes e doação. Esse que os herdeiros pagam para obter direito à herança. E tem o ICMS. ICMS como se diz assim, o filé dos estados. É o filé mignon dos estados. Você compra, você compra qualquer mercadoria, você vai pagar ICMS, certo? Os municípios têm o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, ITB, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e o ISS, Imposto sobre Serviço. É aquele que é pago o serviço. Por exemplo, você vem no escritório, você paga os honorários, eu tenho que pagar sobre esses honorários o ISS, Imposto sobre Serviço. Ele é similar ao ICMS do Estado, só que lá é bens, aqui é serviço. Muito bem, essa é a primeira visão do que nós temos hoje, certo? Deixa eu passar aqui. Não, voltar. Opa, vamos retornar lá, certo? Então, nós temos aí essa aqui. E nós temos aqui isso que eu queria falar para vocês. E aqui, ah, hoje a reforma tributária, a União, ela vai juntar o PIS, o FINS e o IPI, que será o CBS e o IS. Aqui, o percentual é pequeno, bem pequeno. Mas quando ele se transforma para cá, esse percentual aqui é grande. Então, a União vai ganhar. A União vai ganhar, certo? A União vai ganhar muito. Agora vamos aos estados e municípios. Vou ficar aqui mais nos estados. Tem um erro em português que não olhe não, tá? O Estado, o filé do Estado era o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, bens. O município era ISS, e agora vai ter só o IBS, certo? Aqui vai diminuir, os estados vão perder. Então, a União vai ganhar e os estados vão perder, certo? E nessa situação, o que vai acontecer nessa situação? É, veja bem, o Estado, certo? O Estado, ele sofre, certo? O Estado, municípios perderam muito. Aí o que aconteceu? Foi feito um acordo com a União. E qual acordo que foi feito? Isso é tudo acordo, certo? É, a União disse, olha, nós vamos aumentar o ITCMD, que é o imposto do Estado. Estado rico, município rico. Imposto de transmissão de causa-mortes e doação. Hoje, no Brasil, no máximo, esse imposto é cobrado de 8%, certo? É baixo em relação aos Estados Unidos e Inglaterra, que é de 40%. Esse é óbvio, nós já vimos já. E mais, eu vou dar mais até mais alto. A Alemanha é 45%. França é 50%. É um absurdo. Mas esse imposto de herança é alto, sabe por quê? Para que haja fomentação,
da instituição de empresas familiares. O que acontece? Eu não quero ninguém. A Alemanha não quer, a França não quer, a Inglaterra não quer, os Estados Unidos não quer que o seu cidadão tenha bens em nome próprio, como acontece aqui no Brasil, o CPF. Eles querem que seja nome de instituição, empresas, porque a empresa gera dinheiro. O CPF não gera dinheiro. Agora, no Brasil, o objetivo é simplesmente arrecadar cada vez mais. O governo viu que 4% do imposto era baixo. Aí, pós-pandemia, aumentou para 8%, o limite máximo. E agora, qual é a conversa entre os integrantes do governo? Olha, o povo aguenta. Tem gordura para queimar ainda, está longe. Lembra da curva de Laffer lá? Está longe lá dessa curva. Então, vamos fazer o seguinte: botaram o pessoal para estudar, no Senado, Congresso, fizeram o estudo, e encontraram um limite que seria o adequado sobre esse imposto sobre herança. Sabe qual é esse limite? 21%. Disseram ali os especialistas, é o melhor cenário, 21%. Lembra que Estados Unidos é 40, 45, 50? Vamos colocar metade. Lembrando, a visão dos países, dos governos dos países desenvolvidos é diferente do Brasil. O Brasil quer arrecadar, lá eles querem fomentar a instituição de empresas, certo? Será 3 vezes mais do que o atual sistema. O máximo é de 8, 21 dá quase 3 vezes. Vamos aqui exemplificar aqui. Vamos exemplificar se tivesse o inventário de um imóvel de R$ 500.000, certo? Vamos esquecer agora cartório de notas, esquecer cartório de registro de imóveis, certidões, não esquecer honorários de advogados. Vamos ver somente esse imposto aí, que vai ser aumentado. Muito bem. Se a pessoa tem um imóvel de 500 mil, sabe quanto que o seu filho vai pagar no inventário sobre esse imóvel de TCMD? 105 mil. Então, o imóvel que custava 500 cai para 395. Mas lembre-se que tem outras coisas também. Vai perder mais de 90 mil reais aí. Vai ficar por 300 mil, quase a metade do valor do imóvel. Vamos supor que isso fique para o seu neto. Seu filho depois morre e passa para o neto. Mais 21%. Esse imóvel cai para 312 mil. Fora todas as outras. Tem gerações, está diluído, o imóvel acabou. Se você tem neto hoje, tudo bem, ele vai receber pouco. Aí você diz, eu tenho 4 netos, acabou, seu imóvel acabou, você não tem mais nada, diluiu, certo? Mas a boa notícia que eu tenho para dar para você é o seguinte: não precisa ser assim. Você não precisa sofrer antecipadamente. Eu tenho um mecanismo lícito, legal, honesto, e que todas as fortunas do Brasil usam há muito tempo, certo? Você não vê inventário de grandes fortunas, não tem, porque eles têm um sistema familiar, eles têm um sistema de planejamento familiar, o bem-estar da família, certo? Só que isso não é de conhecimento da grande maioria da população. Eu não estou falando apenas daquele que não tem propriedade, que não sabe de nada. Eu estou falando daqueles que têm bens e muitos bens. A primeira coisa que você tem que fazer agora é enxergar o seguinte: qual o impacto que esta coisa vai ter no meu patrimônio? Você tem que enxergar isso aí. Qual é o impacto? Toda essa reforma, certo? Você tem que ter essa ideia bem definida. E também você tem que pensar o seguinte: bom, para me mexer, para me acertar, para me fazer a instituição da família, quanto que eu vou gastar? Você tem que pensar nisso também, certo? Muito bem. Agora que você descobriu o impacto e já descobriu também o quanto você vai gastar, em termos de inventário aí, certo? Agora o segundo passo é você saber como fazer acontecer, certo? Você necessário entender o que é preciso, qual a estratégia a ser tomada, como que você coloca esse sistema de instituição familiar para funcionar, quais são os caminhos para isso,
Então, vou te dizer aqui agora. Todas as respostas estão em nossa palestra. Todas. Todas, 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 todas. Certo? Sobre o planejamento patrimonial da família. Eu não conseguia chegar lá na palestra e falar isso para você de forma um pouco mais difícil, sem essa base que você recebeu hoje, certo? Essa base de sustentação. Então, lá na palestra, eu vou te explicar bem detalhado o impacto em sua família que vai acontecer. Segundo, como você faz para evitar esse impacto. Eu preciso explicar para você qual é o impacto que vai ter na sua família. Eu preciso. Você e o que faz para esse impacto. E terceiro, né? Como gerar mais receita aí da sua família. Então, você evita o impacto, você protege os seus bens e você gera mais receita à família. Isto é a função do planejamento patrimonial da família. Tudo isso você vai descobrir na palestra online e gratuita que eu vou ministrar no dia 25 de setembro, daqui a alguns dias, às 7h30 da noite. Se você já está inscrito, já maravilha. Maravilha. Se não, clica no link abaixo e se inscreva, certo? Depois de se inscrever, você entra no segundo link para participar do grupo de WhatsApp, certo? Como diz, não para bater papo. Você vai receber todas as informações que eu enviarei a você e os materiais necessários que vão chegar a você para você estar informado na palestra, certo? Eu quero sugerir agora que você não venha sozinho. Traga a sua esposa, ela faz também a sua inscrição gratuita. Traga seus filhos, também fazem inscrição gratuita. Por que eu quero que eles participem com você dessa palestra? Porque eles podem opinar sobre o planejamento da família. O que você faz é para eles. Agora, caso contrário, você assiste sozinho, certo? Aí, quando você vai falar com seus familiares, eles não entendem, ou eles podendo não entender. E a sua vontade de planejar o patrimônio não vai acontecer, certo? Tudo é feito em prol da família. Tudo é feito em prol da família. Então, convide seus filhos, sua esposa, também amigos e parentes que tenham patrimônio. Passe o link para eles e eles também vão participar com você. Eu espero você lá na palestra, ok? E seus familiares. Um grande abraço. Até mais.